2h44 desta quinta-feira, dia 1º de abril. E agora nós vamos voltar aqui a falar com o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer informações sobre o fechamento dos parques estaduais aqui em Cuiabá. Conta pra gente aí, Oliveira. Pois é, Lúcio, estamos de volta aqui numa notícia de frente e olha, a SEMA, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, determinou o fechamento dos parques estaduais aqui na capital e no interior do estado a partir desta quinta-feira. E essa decisão, seguindo o decreto estadual, pegou muita gente de surpresa. Nós estamos aqui em frente ao Parque Mãe Bonifácia, você vê que está fechado, inclusive com cadeado. Só que agora há pouco, né, desde 5h30 da manhã, nós passando por aqui, nós estamos passando em frente ao parque e o pessoal chega com o carro e dá de cara com o portão trancado com cadeado, né? Ou seja, não houve esta informação aos usuários. O parque está fechado, a exemplo do Zé Bolo Flor, que fica na região do Cochipó, e também o Massaíro Okamura, que fica aqui na região da Morada do Ouro. Em Barra do Garças, as atividades do Parque Estadual Serra Azul estão suspensas no feriado de Sexta-feira Santa e no sábado, dia 3 de abril, para evitar aglomerações. No restante dos dias, o acesso da escadaria da Fé pela entrada principal com as devidas medidas de segurança. E aí, o pessoal está tendo que caminhar e correr aqui na calçada, às margens da Avenida Miguel Sutil, por conta do fechamento dos parques estaduais, seguindo a determinação do decreto estadual para evitar aglomeração. Então, se você que costuma acordar cedo para caminhar ou vir no final da tarde, vai ter que mudar o seu hábito, porque os parques estão fechados devido ao decreto. Voltamos com você, Lúcio, Haroldo, bom dia. Bom, essas então as informações do repórter Oliveira Júnior, né? Mostrando imagens aí do Parque Mãe Bonifácio, né? Na informação aí de que os parques estaduais estão fechados aí, sendo aí mais uma medida restritiva para conter aí o avanço da contaminação do coronavírus. E registrar aqui, professor Haroldo Arruda, até em homenagem a ele, né? Porque é um telespectador assíduo aqui do A Notícia de Frente, né? O escritor Wilson Fuá. Fuá, sim, amigo Wilson nosso. Fuá. Grande Wilson. Ele mandou aqui no meu pessoal, quando eu fiz a pergunta aqui, que é isso, professor, necropolítica, né? Aí ele colocou aqui, olha, mais ou menos na linha aí das suas explicações, necropolítica é o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer, com base no bipoder e em suas tecnologias e controlar populações. O deixar morrer aqui, entre aspas, o deixar morrer, se torna aceitável, mas não aceitável a todos os corpos. Pronto aí, ó, a explicação aí, do escritor e articulista, né? Escreve muito aí, não é? Para os meios de comunicação. Sem dúvida. Wilson Fuá. Muito obrigado aí pela sua audiência. É isso? E um abraço pela ampliação do conceito, né? Pela ampliação do conceito. É isso aí. Na mesma linha. Bom, e só checando aqui, nós vamos falar de auxílio emergencial agora, a retomada do auxílio emergencial. Isso, então tá. Então é o seguinte, antes do auxílio emergencial, vamos falar aqui sobre a questão da vacina, né? A questão aí, uma questão polêmica, né? E aí, as empresas podem comprar as vacinas? Não pode? Importante, né? isso. E aí os presidentes do Senado e da Câmara Federal, no caso aí o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, defenderam a compra da vacina pela iniciativa privada. Nós temos aí a reportagem, vamos acompanhar. Os líderes do Congresso defenderam, junto ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que a iniciativa privada possa comprar vacinas e imunizar seus colaboradores. A possibilidade da iniciativa privada também adquirir vacinas para que o empresário possa vacinar os seus funcionários para manter a sua empresa e o seu negócio de pé e também extrapolar para o SUS uma quantidade. A iniciativa privada talvez nesse momento possa ter uma agilidade por outros caminhos que possam trazer outras vacinas para o Brasil. Nós estamos num momento de guerra e na guerra vale tudo para salvar vidas. Discutimos também a forma de ampliação da vacinação no Brasil, em especial
considerando a premissa de que já foram contratadas doses de vacinas suficientes para a imunização do povo brasileiro. O ministro da Saúde concordou que a vacinação em massa é a melhor forma de combater a pandemia. O compromisso do Ministério da Saúde é com práticas científicas sólidas que possam trazer melhoras nos resultados que estamos obtendo até agora de mortalidade. A campanha de vacinação ampla e ágil é o passaporte para o fim da pandemia. Segundo Queiroga, o governo federal já comprou mais de 560 milhões de doses das vacinas, mas o processo de entrega é lento em razão da demanda em todo o mundo. O Brasil distribuiu até agora 34 milhões de doses aos estados. A iniciativa privada até pode comprar vacinas, mas precisa doar tudo ao Sistema Único de Saúde até que todas as pessoas dos grupos prioritários sejam imunizadas. Os parlamentares também pediram a Bolsonaro que sancione o projeto de lei aprovado ontem no Senado, que permite às empresas contratar leitos de UTI mediante contrapartidas tributárias. Agora tem uma polêmica aí, nessa questão aí da compra das vacinas pelas empresas. A polêmica é a seguinte, as empresas vão lá e compram as vacinas para os seus funcionários, ok? Muito bem. Só que é o governo depois que vai restituir em forma de incentivos fiscais o que essas empresas gastaram para adiantar a vacinação dos funcionários, ou seja, o que as empresas vão comprar, entre aspas, vai ser paga com o dinheiro do contribuinte? É isso? Na verdade, é esse absurdo que eles estão querendo fazer? Na verdade, Lúcio... Ou seja, cada vez mais concentrando a riqueza nas mãos dos milionários e dos bilionários. É isso? E o povo lá na periferia, morrendo de fome. Sim, sem dúvida. Na primeira proposta, que foi feita, inclusive, por parte do governo federal, a pedido dos grandes e mega empresários brasileiros, para compra de vacina, naquele desespero todo, era que tudo que fosse comprado pelos empresários, inclusive foi aprovado pelo governo federal, essa iniciativa, sem dúvida alguma, mas foi bloqueado no Congresso Nacional, no Legislativo. Metade seria para a empresa, para que a empresa pudesse imunizar os seus funcionários, e outra metade como doação ao SUS, né, de vacinas. Me parece que agora eles estão pedindo para que isso não mais aconteça. Eles vão comprar a vacina, mas depois serão reembolsados por parte do governo federal por conta dessas vacinas. Eu já disse por várias vezes, eu não sei qual é a metodologia que o governo federal vai utilizar para poder tomar essa medida, mas eu acho muito importante que a vacina esteja para que nós possamos ter o maior número de vacinas possível no Brasil, seja ela por meio da iniciativa pública ou privada. O Luciano Hang, por exemplo, da Avan, acabou comprando aí 10 milhões e meio de vacinas. E em parte dessas vacinas também ele vai doar para o governo federal e umas outras empresas também farão da mesma forma. Eu espero que nós tenhamos vacina, como está fazendo nos Estados Unidos, por exemplo, em que você pode tomar vacina em milhares de postos disponíveis aí, espalhados pelo país todo, né? Inclusive, existe até uma proposta interessante de um deputado, que não me lembro de qual estado que é, colocar exatamente nas mãos das farmácias, da rede farmacêutica do Brasil, a possibilidade dessa vacina estar disponível para que as pessoas possam tomar, apresentando apenas sua carteira de identidade, né, o seu cartão SUS, que seja, para tomar a vacina. Então, eu acho que o projeto de lei é importante e quanto mais vacina, melhor. E nós temos aqui uma mensagem aqui para registrar de um outro telespectador assíduo aqui do A Notícia de Frente. Avalone. Não, ainda não. É lá de Nova Mutum. É o nosso amigo, companheiro, né? O Chico Telo, que Chico é da Telo. Record, lá de Nova Mutum. Legal. Telespectador assíduo aqui do A Notícia de Frente. Um abraço aí ao Chico Telo. E só registrar aqui, eu recebi uma mensagem aqui do telespectador, não é minha colocação, mas eu concordo, né? E não estou localizando aqui no momento, mas registrar aqui. O telespectador colocou, espera aí, fechar os parques, impedir a atividade física para facilitar o avanço da contaminação? E aí eu tenho uma pergunta a fazer em cima desse questionamento do telespectador. Não pode caminhar lá no Parque Mãe Bonifácia,
O Parque das Águas é municipal, né? É municipal. Estão fechados os estaduais, é isso? É. E aí, mas lá na academia pode? Pois é, Não. pode. Na academia pode. Como é que então. pode? Em ambiente fechado, né? Não, uma academia o quê? Uma grande. Quantos metros quadrados tem? Não sei, eu sou ruim de 500 metros matemática. quadrados? E o Parque Mãe Bonifácio? Um pouquinho maior que isso, não é? É. Um pouquinho maior que isso. E fora, existe, já que nós temos um vírus, né, que atinge diretamente o sistema imunológico das pessoas, ou seja, aquele que tem baixa imunidade está mais suscetível a ficar contaminado pelo vírus. Isso aí é fato decidido e aceito por toda a comunidade científica no mundo todo, né? Que existe essa relação de imunidade com contaminação. E nós sabemos que a vitamina D, por conta do sol, é importantíssima, sem dúvida alguma, pelo menos 15, 20, 30 minutos diários, você aumenta a sua imunidade por conta dos raios solares. Aí você impede justamente o parque de abrir. Mas enfim, eu não vou entrar nessa seara, porque isso aí já está bastante desgastado e a gente vai acabar sendo criticado por uma coisa que eu penso de forma contrária. Professor, nós estamos já indo para o seu destaque, mas só vou registrar aqui porque você citou aí o dono da van, Luciano Hang, né? E tem uma outra informação aqui do Luciano Hang em relação aqui a Mato Grosso. Ele atacou a presidente do Tribunal de Justiça e a chamou de desumana, uma postagem que ele fez aí na rede social dele. E aí ele coloca aqui, pelo fato dela ter concordado com o Ministério Público, decretado aí aquilo que seria o lockdown, né? Antes da artimanha jurídica do prefeito Emanuel Pinheiro. Aí o Luciano Hang colocou aqui, olha, para tomar uma boa decisão é preciso bom senso e se colocar no lugar do outro. Como essa desembargadora tem a coragem de falar isso, tipo assim, que ela falou o seguinte, morto não faz compra. Ela falou isso. Falar isso sem pensar naqueles que estão sem salário, desempregados, com contas para pagar, família para sustentar e com a geladeira vazia. Uma declaração infeliz para justificar mais um lockdown em Mato Grosso? Perguntou o Luciano Hang. É uma fala tão desumana que me revolta. Será que a magistrada Maria Helena Povas não sai às ruas? Não vê o caos e a miséria se instalando nas cidades onde o povo não pode trabalhar? E aí, a desembargadora Maria Helena Povas se manifestou por meio de uma nota que a gente registra aqui agora. Abre aspas. A desembargadora não discute com fanáticos, referindo-se a Luciano Hang, dono da van, amigão do presidente Jair Bolsonaro. Aí, continua aqui a nota da assessoria da Maria Helena Povas, da desembargadora Maria Helena Povas. Vou voltar de novo, abre aspas. A desembargadora não discute com fanáticos, o objetivo dela, ao determinar que as prefeituras devem obedecer ao decreto estadual, é salvar vidas. O judiciário tem a consciência tranquila em relação a essa decisão, pois fez a sua parte no sentido de adotar medidas para preservar vidas, fecha aspas. E aí, eu só coloco um questionamento sobre o final da nota, né? Fez a sua parte no sentido de adotar medidas para preservar vidas. A pergunta que eu faço é o seguinte, os órgãos responsáveis pelo sistema judiciário vão tomar também alguma atitude, vão tomar alguma medida, vão fazer alguma cobrança para os excluídos, para os invisíveis, para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade? Vão cobrar o Poder Executivo para aumentar o auxílio emergencial? Vão cobrar, vão fazer alguma coisa, né, para se pressionar os barões e os tubarões? E o seguinte, e no final disso tudo, os poderes e instituições vão abrir mão, pelo menos de um pedacinho, né, dos repasses milionários que eles recebem, porque estão em home office, trabalhando à distância, com custos reduzidos. Não dá para abrir mão, pelo menos, de um pouquinho dos repasses do 12º? Nós vamos continuar fazendo essa pergunta. Se não vão abrir, poderiam pelo menos o seguinte, né? Olha, venha público, explica, olha, nós não podemos fazer isso por causa disso, disso e disso, porque nós não temos onde cortar, porque aqui não tem privilégio, não tem mordomia, não tem penduricalho, né? Então, esta é a cobrança que se faz, porque é o seguinte, esse é o momento que todo mundo
precisa ir para o sacrifício. Não adianta só ficar ditando regra, não é isso? Não adianta dizer assim, ó, alguém precisa fazer alguma coisa. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Exatamente. Sabe? Enfim, a verdade é que a omissão também mata, né? A omissão também mata. E eu, particularmente, acho que nesse caso específico do Luciano Hang, ele só erra com relação à questão conceitual de lockdown. Para ele, realmente, lockdown, está acontecendo um lockdown no sentido da palavra, né? Mas aqui é uma quarentena, né, um lockdown flexibilizado, não é bem isso. E a desembargadora Maria Helena Povas, ela segue a cartilha de Voltaire, do grande filósofo Voltaire, que diz que a gente não discute com fanáticos porque os argumentos, né, ou seja, as premissas que os fanáticos que eles usam, na maioria das vezes, são os preconceitos, né? Eles utilizam preconceitos para justificar, de certa forma, as suas opiniões. E realmente, nesse ponto de vista, ela está correta, também age da mesma forma, né? Enfim, mas é uma situação delicada, sem dúvida alguma, que vem incomodando muita gente. Bom, então agora nós vamos ao destaque do professor Haroldo Arruda Júnior. Vamos lá. Na semana passada, por conta desse cenário caótico, epicentro do mundo, né, da questão da Covid-19 em nosso país, o Brasil passou a ser referência mundial, uma referência ruim, inclusive de possibilidade de voltar o vírus com força, né, por ser o epicentro da doença, onde o Brasil, o país todo, o mundo todo está, de certa forma, com a doença controlada, entre aspas, apareceu a necessidade, sem dúvida alguma, por parte dos poderes, do Planalto, Procuradoria-Geral da União, o Congresso Nacional, o Senado, de se criar uma força nacional, né, um pacto nacional pela vida, por conta desses poderes, de um lado. Do outro lado, sob pressão também de grandes empresários, né, os maiores economistas do país, banqueiros do país, queriam que se criasse um comitê. Pois bem, foi criado e fizeram uma reunião ontem desse comitê entre o Congresso e o Planalto, né? Mas não deu muito bom resultado essa história toda. Por quê? Porque eles não falaram, de certa forma, a mesma língua, né? O presidente Jair Bolsonaro persistiu na questão de ser contra o isolamento, persistiu com relação a ser contra o lockdown e as medidas mais duras que estão sendo colocadas por parte de prefeitos e governadores, né? E o Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, assim como o Arthur Lira, presidente da Câmara, né? E o Rodrigo Pacheco, no Senado, eles mantiveram exatamente a necessidade, o pensamento de necessidade de isolamento absoluto, de distanciamento, daquelas medidas que todos nós já conhecemos de utilização das medidas de biossegurança, né? O que é muito ruim, sem dúvida alguma, é muito ruim. E o presidente Jair Bolsonaro ainda soltou mais uma pérola que, a meu ver, foi completamente fora de mão e uma aberração, do ponto de vista conceitual. Eu não sei de onde que ele tirou aquilo. Eu tenho até dó, tem hora, porque realmente ele acaba deslizando em coisas que são absurdamente fora do contexto para quem acompanha isso, né? Eu acho que ele é bem intencionado, já disse por várias vezes isso, né? Mas ele peca por coisas básicas, ele é muito mal assessorado, infelizmente, né? E ontem ele comparou o lockdown nos municípios e nos governos, nessa reunião, a um estado de sítio. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, inclusive conceitual. Absurdamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. O estado de sítio é quando o chefe de Estado, no caso ele, né, suspende de forma temporária os trabalhos do judiciário e dos outros poderes, do judiciário e do legislativo, que isso não está acontecendo, passa muito longe, né, exatamente das decisões, se estão certas ou não, de prefeitos e de governadores, né? Eu não vou entrar nesta seara de discussão, mas que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O discurso que eu gostei e que é o meu discurso, né, é que necessariamente, num momento como esse, sem buscar culpados por um cenário caótico que nós vivemos hoje, nós temos exatamente uma uniformidade, um alinhamento entre os poderes, né, tanto na iniciativa privada quanto pública, para que realmente as coisas pudessem acontecer. Quando eu vejo, por exemplo, o Ministério Público querendo decidir questão de lockdown, querendo discutir questão de quarentena, isso me incomoda, me deixa muito desconfortável. Eu acho que o Poder Judiciário teria que, sobretudo, né, agir com a mesma força, no caso específico, vamos centralizar aqui no estado de Mato Grosso, né, com a mesma força para poder, por exemplo, impedir aglomerações nos ônibus, né?
para poder pressionar o Executivo para ter vacina. Aí eu acho que o Ministério Público funciona muito bem, aí eu acho que o Poder Judiciário funciona muito bem. Né? Porque aí realmente você vai ver a coisa funcionar. Da mesma forma na esfera federal. Da mesma forma na esfera federal. Largar de politicagem, porque uma decisão dessa, desde o início da pandemia, não era decisão para o presidente tomar, não era decisão... É claro que o presidente fica preocupado com a economia, também a única linha que ele tem para preocupar é essa. Nada mais que isso, porque ele é o chefe maior, chefe de Estado maior daqui desse país. Beleza, mas as decisões... Quem toma decisão de saúde é médico. Quem toma decisão de construção é engenheiro. Esse é um caso que a vida toda foi de médicos, especialistas e cientistas. Nada mais que isso. Então, o discurso do Rodrigo Pacheco, para quem quiser conhecer um pouquinho maior, é só aprofundar e ver a notícia, ele foi altamente preciso, cirúrgico, né? Ou seja, nós precisamos baixar a bola, presidente da República, Procuradoria-Geral da República, né? Congresso Nacional, Senado, empresários, todo mundo baixar a bola, essa elite privilegiada baixar a bola em nome da coletividade, da população brasileira e, de certa forma, agirmos, né, em uma ação concisa e direta e alinhada com relação à questão da vacina, com relação às medidas de biossegurança. Nós não podemos ter um chefe maior contra exatamente algo que a ciência está dizendo que é necessário que se faça. Quando você tem esse desalinhamento num país e numa crise econômica e de saúde que nós estamos vivendo hoje, você tem o caos. E vai continuar tendo o caos se nós persistirmos nisso. Você está entendendo? Quer dizer, não pode, é preciso que tenha um alinhamento nessa história toda. Eu acho que foi um discurso inteligente, necessário, prudencial, num momento muito importante para que o Brasil possa realmente decolar na vacinação, tá? Na vacinação, sem ficar apontando culpados, para que realmente a gente salve a população brasileira que está morrendo. Falando em vacinação, só registrar algo aqui que nós cobramos, né? E aí o seguinte, o Ministério Público de Contas resolveu agir, né? O Ministério Público de Contas investiga Estado e prefeituras por aplicarem metade das doses recebidas, né? O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Alisson Alencar, requereu, muito bem, a apuração e a avaliação dos motivos para o atraso com definição de pontos de aprimoramento na aplicação de vacinas contra a Covid-19 aqui em Mato Grosso, saindo em cima do Estado e em cima dos municípios, das prefeituras, dos senhores prefeitos. E aí ele propõe o seguinte, o que está todo mundo dizendo. O Ministério Público de Contas propõe aos gestores a avaliação da implantação do sistema de drive-thru da vacinação em vários pontos dos municípios e ainda a realização de mutirões aos finais de semana. Ele não descobriu a América, não. Não, né? não Ele tem. só está dizendo Lúcio, Lúcio, quantos anos aqui no estado do Mato Grosso, no Brasil, nós somos referência em vacinação, o SUS é referência em vacinação. Gente, nós erradicamos, de certa forma, a poliomielite, nós temos sarampo, nós temos H1N1. As políticas de vacinação em nosso país, ela é muito funcional. Por que seria diferente com relação à vacinação da Covid-19, gente? Pelo amor de Deus, nós temos os postos de saúde, os PSFs, funcionando em todos os bairros. Nós temos estrutura suficiente para fazer essa descentralização, fazer com que a vacina chegue lá na ponta e mais próximo das pessoas. Para que esse barulho todo, essa falta de competência, essa falta de gestão da vacinação aqui na nossa cidade, sabendo que isso já é aprendizado feito já, não tem mistério para se fazer isso. Vai e concentra no Centro de Eventos Pantanal, paga meio milhão de reais por mês de aluguel, tá entendendo? Completamente desnecessário e completamente desumano. Eu não entendo isso. Não é só falta de planejamento, né? Não é só falta de organização, não é só falta de gestão, é falta de respeito com a população. É isso. Falta de respeito. Rapaz. Escuta, aí é o seguinte, eles são cobrados, quando eles não aguentam mais a pressão, eles vão lá e fazem o que todo mundo sabe que deveria ser feito, né? Mas eles demoram demais para fazer isso. São 7h08. Nós vamos aqui ao nosso último intervalo da Notícia de Frente desta quinta-feira e daqui a pouco estaremos de volta.